Olá, muito boa tarde. Você está na Palavra Pura, um canal onde fazemos a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Gênesis 48, Salmo 38 e Hebreus 3 e 4. Se você não está acompanhando o livro de Hebreus ou o livro de Gênesis, pode voltar aqui em vídeos anteriores que nós estamos fazendo desde o dia 1 de janeiro. Eu sou a Isabela e vou ler a Palavra de Deus com vocês. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, o teu dia, e que essa palavra entre no seu coração e você seja cheio. Amém? Vamos começar. Já peço que deixe sua inscrição, seu like. 48 diz assim: E aconteceu que depois destas coisas, que alguém contou a José, eis que teu pai está enfermo. E ele contou seus dois filhos, Manassés e Efraim. E alguém contou a José: Eis que teu filho José vem a ti. Não. E alguém contou a Jacó: Eis que teu filho José vem a ti. Israel se fortaleceu e sentou-se sobre a sua cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar-te-ei. E farei de ti uma grande nação, povos, e eu te darei a esta terra a tua semente depois de ti por possessão eterna. E agora teus dois filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Assim como Ruben e Simão, eles serão meus. Mas a tua descendência, que gerares depois deles, serão teus, e serão chamados segundo o nome dos teus irmãos na tua herança. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã no caminho, quando ainda estava somente um pequeno caminho para chegar a Efratá. E eu a sepultei ali, no caminho de Efratá. Esta é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse ao seu pai: Estes são os meus filhos, que Deus me deu neste lugar. E ele disse: Trazei-os a mim, rogo-te, eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto dele, e ele o beijou e os abraçou. Israel disse a José: Eu não havia pensado em ver a tua face, meu filho. Eis que Deus me mostrou também tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos e se curvou sua face na terra. E José tomou os dois, Efraim em sua mão direita e em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. E Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus diante do qual andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até esse dia, o anjo que redimiu de todo o mal e abençoou os rapazes. Permita que meu nome seja colocado neles e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e que os faça crescerem multidões no meio da terra. E quando José viu que o seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. E ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a mão de Efraim para a cabeça de Manassés, que era o primogênito. Entendi. E José disse ao seu pai: Assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. E seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e também será grande, mas em verdade seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo:
Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. Israel disse a José: eis que eu morro, mas Deus estará convosco, e vos levará novamente à terra dos nossos pais. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção, e mais ainda aos teus filhos, que eu tirei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Não. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais, que eu tirei dos amorreus, com espada e com meu arco. Ah, sim, isso mesmo. Seria uma porção a mais de bens, de gado, essas coisas. Salmo 38. É Salmo 38. Meu Deus. Salmo 38, Salmo de Davi, para trazer a lembrança. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu ardente descontentamento. Pois tuas flechas se cravam rapidamente em mim, e a tua mão me pressiona dolorosamente. Não há solidez na minha carne por causa da tua raiva, nem há nenhum descanso em nossos ossos por causa do meu pecado. Pois a minha iniquidade subiram para a minha cabeça, como um fardo pesado, elas são pesadas demais para mim. Minhas feridas fedem e são corruptas por causa da minha tolice. Estou atribulado, estou grandemente curvado, vou preteando o dia inteiro, pois os meus lombos estão cheios de uma repugnante doença, e não há solidez em minha carne. Eu sou fraco e dolorosamente quebrado. Eu tenho rugido por causa do dessossego do meu coração. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e o meu gemido não é escondido de ti. O meu coração dá voltas, minha força me falha. Quanto à luz dos meus olhos, ela também se foi de mim. E os que amo os inimigos permanecem indiferentes em relação à minha dor, e os meus parentes ficam de longe. Também aqueles que buscam pela minha vida deitam laços contra mim, e aqueles que buscam me ferir falam coisas maliciosas, e imaginam enganos o dia todo. Mas eu, como homem surdo, não ouvi, e eu fui como homem mudo que não abre a sua boca. Assim foi como um homem que não ouve. Assim eu fui, e uma cuja boca não há reprovações. Porquanto em ti, ó Senhor, eu espero que tu me ouças, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, ouve-me, para que de outra forma não regozijassem sobre mim. Quando meu pé escorrega, eles se magnificam contra mim, porque eu estou pronto para parar e a minha tristeza está continuamente diante de mim. Portanto, eu declararei minha iniquidade, me lamentarei pelo meu pecado. Mas meus inimigos são vívidos e são fortes, e aqueles que me odeiam injustamente se multiplicam. Também aqueles que fazem o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo a coisa que é boa. Não me abandones, ó Senhor. Ó meu Deus, não fiques longe de mim. Apressa-te em me socorrer, ó Senhor, minha salvação. Amém. Hebreus 3 e 4. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que constituiu como Moisés também o foi em toda a sua casa. Porque este homem foi considerado digno de maior glória que Moisés, porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Porque toda casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi verdadeiramente fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a própria casa, cuja casa somos nós,
se conservarmos firme e confiante e o gozo da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos, eu fui ofendido por esta geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte de Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós endureça através do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos caminhos, como na provocação. Porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas quem o ofendeu durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqui Paulo falando sobre os hebreus que não entraram na terra prometida. Capítulo 4. Porquanto temamos o fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. Porque para nós o evangelho foi pregado assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhes serviu. Não entendo esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse. Assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou sobre o sétimo dia, a partir de um certo lugar, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E neste lugar, novamente, não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entrarão por causa da incredulidade. Novamente, ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está escrito dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Jesus lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas obras-primas. Suas próprias obras, desculpa. Assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo da incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrante até a divisão da alma e medula, e espírito, e das juntas e medulas, e discerne o pensamento e intenções do coração. Vou ler esse aqui de novo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrante até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão
nuas e abertas aos olhos daqueles que temos de prestar contas. Sabemos que todos temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos firmemente na nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores das nossas enfermidades. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, aconchego-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter a misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Exortação de Paulo, o apóstolo, cartas aos Hebreus. Eu confesso que eu quase não lembro nada dos Hebreus. É isso, então? Concluímos a leitura de hoje? Então tá bom. Concluímos a leitura de hoje. Amanhã, 49h50. Espero você aqui. Gênesis 49:50, Salmo 39 e Hebreus 5. Um beijo e até amanhã.